na Costa Rica, no Congresso Mundial que estava existindo, que foi feito em 98. E lá então eu encontrei o Guada, encontrei os arquitetos que fazem as construções. E aí comecei a importar bambu da Costa Rica. Fechei lá um container e mandei vir um container para a construção de uma casa, que é essa casa que eu tinha um sonho de fazer. E aí começou minha paixão pelo Guada. Eu não tinha muita experiência de arquitetura nem nada, foi uma casa construída na espécie de laboratório que eu fiz sozinho. Fui parar também na muda. Por quê? Porque a muda vai dar origem, a gente precisa plantar para depois colher, então não adianta a gente tentar desenvolver um monte de coisa sem ter matéria-prima. E como esse bambu talvez o mais adequado aqui para o nosso clima tropical, eu acabei me especializando nisso também. Então esse aqui, por exemplo, esse aqui é um bambu de origem chinesa, ele é alastrante, é um pouco mais agressivo, ele se alastra, ele é do gênero Philostax, ele é semelhante ao bambu mirim, que a gente conhece, que é esse pequenininho que alastra, porque ele já tem muito aqui na nossa região. Então ele maior, ele vai ficar assim, ó. Tá? Esse é um bambu de origem de São Paulo, uma plantação, acredito, né? Uma plantação dos japoneses. Apesar dele ficar, ele ter um porte maior, não vai chegar ao tamanho do gigante. O gigante é o gigante, é o nosso. Ele tem origem da Ásia, mas é encontrado aqui no Brasil à vontade. Talvez o bambu que a gente mais tenha à disposição é esse. Mas o chinês ele chega a uma altura de 20 ou até mais metros, pode chegar a diâmetros de 12, 13, talvez até 15. E tem uma característica incrível, que ele tem assim um nó de uma delicadeza, forma uma pontinha bem pretinha, né? Fininha. É muito bonito. Esse tá limpo, mas é o pretinho. Esse está tratado de uma maneira diferente. É de pretinho Esse natural, é defumado. Esse é defumado. O de lá tá tratado também? Esse é por fervura e aquele é por defumação. Eu trouxe para mostrar para vocês um pouco como que funciona esse desmembramento. Então o que a gente faz, essa aqui é uma muda que teria 6 meses, que é o tamanho dela. O que a gente faz, a gente rasga o saco e comecei a propagar da maneira que eu vou mostrar para vocês agora. Então a gente bate, quer dizer, cada um vai ter uma técnica diferente. Eu tenho essa, eu uso água. Com um baldezinho d'água, a terra ela se desprende melhor, é bem mais fácil. E aí tem não é legal cortar, ele se divide de uma maneira bem fácil. Aqui, por exemplo, é super interessante, dá para vocês verem bem, isso aqui é um broto novo. Você vai com cuidado aqui e tal, de uma maneira até mais delicada do que eu estou fazendo, mas ela vai se dividindo. Aqui você tem... Na água, isso solta aquela mulher, se eu tivesse um balde d'água vocês iam dar uma risada aqui, porque é a coisa mais fácil de fazer. Aqui, por exemplo, seria o processo de separar 2 brotinhos, esse aqui secou, deu origem a uma nova planta saudável, entendeu? Então, quando eu faço isso, quando eu envio, por exemplo, eu gosto de minimizar a quantidade de galhos e folhas, porque o que acontece? Ela tem uma estrutura debaixo da terra, ela está recebendo, ela está puxando água dessa terra daqui e passando para as folhas, ela se formou a partir desse espaço que ela tinha aqui, de nutrientes, de água e tudo. Quando separa ela deixa de ter essa captação que é junto ao vovô, a vovó, ao papai e à mamãe. Isso aqui é o filhotinho, o nenenzinho. Então ela não vai ter uma estrutura física para passar a quantidade de seiva e principalmente hidratar até a ponta da folha. Então, quanto menos você tiver de folha, menos agressivo vai ser esse processo. Aquela que está sequinha ali é a primeira. É a primeira. Então, aqui você tem um broto que nasceu agora, um filhote desse maior. Mais grossinha aqui, ó. Tá vendo que ela já é mais grossinha. Vamos lá. A terceira já é essa aqui que tá na mão dele, ó. Tá aqui você tem mais uma. A quarta. Aqui, eu deixei por último para mostrar para vocês. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui está nascendo agora. Se esse galho aqui nasce fora da terra, ele vai ser um galho igual esse aqui, sem raiz, aéreo. Mas como ele pegou terra aqui, o que aconteceu? Ele formou uma raiz.
Então aqui é exatamente isso, eu tenho uma outra planta. O que a gente faz no cordão umbilical entre um e outro, você dá uma torcidinha, é super fácil, não precisa se preocupar, ela aguenta. Pega mais com o dedo aqui, ó. Mais na frente. É um misto, ele é um animal. Ele nasce um pouquinho espaçado. Estou aqui novamente. Mas é muito legal esse. Essa terra mais escura aqui, eu uso um esterco de galinha, que já vem pré-cozido, que eu compro no mercado, que é maravilhoso, eu boto um punhado depois. A mistura que eu faço é 2 de terra para 1 de areia, eu tenho um rio que passa do lado do viveiro, então eu pego a areia lavada, aquela grossa, que é mais ou menos a mesma da obra, e eu misturo. Qual é a proporção, gente? 2 para 1. 2 terra, 1 de areia. A areia, na verdade, ela não deixa que a terra fique muito encharcada, o que gera o apodrecimento da raiz. Aqui mais uma vez eu estou dividindo mais uma. Outra coisa que eu aprendi com um colombiano que teve aqui, eu não lembro o nome dele agora, mas participei de uma palestra na PUC. E ele estava enfatizando bem a coisa da produção de mudas, como funciona lá no país deles. E me deu essa dica, você deve usar a mão para dividir. Porque a tesoura, de alguma maneira, ela corta a fibra do bambu de uma determinada forma e pode gerar alguma bactéria que fica aprisionada ali dentro daquela fibra e passa para o rizoma, passa para a planta, ela pode até morrer. Então, no processo manual, não só existe um contato da energia da pessoa, que é muito importante, quem transa a planta aqui sabe disso. A pessoa, as primeiras 10 mil que eu produzi era eu que fazia pessoalmente, meus filhos iam no fim de semana lá visitar na fazenda, eu passava o dia inteiro lá, curtindo minhas mudinhas e tal, e o esquema era esse. Então faz toda uma diferença quando você realmente põe a mão. Existe uma relação aqui, não só de você para a planta, mas existe uma troca ao contrário também. Você volta para casa realizado. Eu não sei, cada um vai ter seu processo, mas eu, por exemplo, me encontrei muito nesse processo aqui de ficar o dia inteiro, é uma meditação que acontece, entendeu? E você está produzindo vida, porque olha aqui que eu fiz aqui com 2 saquinhos, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas, 7 plantas novas, que vão cada uma no seu determinado saco e vão dar origem a milhares de outras. Sem falar das torceiras e casas, e uma muda dessa aqui tem um potencial de 15, 20 anos produzir. A gente planta 500 mudas aproximadamente por hectare nesse bambu. O pico da produção de como ano vai ser lá 8º, 10º ano, se considera, dependendo das condições. E você pode vir a tirar de 800 a 1000 comos por ano. A gente tem aqui uma muda que você pode adquirir por R$3 e daqui a 10 anos você está tirando 1000 comos de bambu, praticamente 20 mil metros lineares de bambu a partir disso aqui. É uma riqueza muito grande, né? Então a conclusão que eu cheguei é que quanto mais gente estiver curtindo isso, mais rápido esse processo de deflorestação da gente vai acabar, mais a gente vai desenvolver produtos derivados de bambu, menos de madeira no mercado. E é bom para todo mundo, né? É bom principalmente para a floresta, né? Que está indo pro beleléu. Qual é o espaçamento, Jens? Você fala de 4x4, já escutei 3x3, solos mais férteis 7x7. Varia, dependendo da região. Tem influência, pressão atmosférica, clima, sol, pluviométrico, índice, quanto de chuva você tem por ano. Lua, tudo influencia. 7 por 7 metros? 7 por 7. Solo muito fértil. Isso em cada muda. Espaçamento entre uma muda e outra. Essas mudas, por exemplo, eu não plantaria no campo hoje. Eu plantaria daqui a 6 meses a 1 ano. Por quê? Apesar de elas terem 6 meses a 1 ano, elas foram divididas agora. Então elas vão passar por um processo de aclimatação na sua região.